Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes, vejo muitos. Vejo também que alguns viajaram, aproveitaram aí os duplos feriados de fim de semana que nós estamos tendo. Mas estamos aqui para adorar e ouvir a palavra do Senhor. O pregador de hoje é um grande amigo meu, apesar dele achar que eu odeio, mas eu não odeio, eu amo. E ele é um homem de Deus que teve um grande impacto na minha vida. Apesar de sermos de idades parecidas só. Eu sou bem mais novo no caso, mas é brincadeira. Mas ele já foi um instrumento de Deus para a minha vida. E tem sido um instrumento de Deus para a vida de todo o Brasil. Através dos seus livros, ele é escritor também. Tem 2 livros aqui, uma série da Grande Comissão. Primeiro é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. É literalmente o meu livro da cabeceira, tá? Eu já li esse livro. Ele é muito bom, teologicamente muito profundo. Existe uma precisão também no trato do que é missões e o que de fato significa ser um missionário, o que é esse chamado de ser missão, se existe ou não existe. Mas o que eu achei incrível nesse livro foi a sensibilidade prática dele para tratar com assuntos de missões para as nossas vidas. Tem a segunda série, que é Faça Discípulos ou Morra Tentando, que é um novo livro dele. Também o significado, a extensão e o selo do discipulado. Esse livro aqui é desafiador e ele assim, existe uma paixão nas palavras do pastor Iago durante esses livros, que quando você está lendo, você que já escutou ele, é como se escutasse ele falando no seu ouvido enquanto você está lendo. Você já viu o livro assim. Até a velocidade você quer seguir ele lendo, porque é um livro bastante empolgante. O pastor Iago também tem um ministério junto com a sua esposa na internet. Se não conhece, o canal 2D de Teologia, de longe o canal de maior influência no evangélico hoje, e tem abençoado muitas pessoas. De vez em quando eu faço uma coisinha por ali, né? Vou lá, mas Deus tem usado muito também esse meio de comunicação. Gostaria de chamar ele aqui, o pastor Iago Martins, que vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. Que Deus possa estar abençoando ele e que, acima de tudo que eu disse, ele é um servo do Senhor e é muito bom tê-lo aqui conosco nessa noite. Eu não sabia que você mentia tão bem. Boa noite a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu tenho dificuldade de confiar em microfone de lapela. Fico meio nervoso, porque às vezes eu sou meio Tomé. Se eu não estou vendo o microfone, eu acho que ele não está funcionando, né? Eu tenho que pegar no microfone para crer, né? Mas graças a Deus eu acho que o retorno está bom, então está dando certo. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Tá? Minha primeira vez vindo falar aqui na Batista do Calvário. Eu já vim outra vez no intercâmbio, pude assistir, ouvir o Guilherme falar. É um dos meus pregadores aqui de Fortaleza favoritos, né? Um rapaz jovem, mas um homem de Deus. Pena que tem uma péssima mania de mentir quando vai apresentar os outros, né? Mas eu acho que Deus perdoa, né? Esse tipo de coisa. Queria convidá-los a me acompanhar em 1 Coríntios capítulo 15. É um capítulo muito grande, tem quase 60 versículos. A gente não vai conseguir ler ele todo. A gente até conseguiria, mas os irmãos iam acabar indo embora. Mas eu quero poder ler com vocês do versículo 1 ao versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 15. E por mais que a gente vá ler só essas passagens, a gente vai dar uma olhada do capítulo inteiro. A gente vai pular algumas partes, mas tentar observar todo o argumento de 1 Coríntios 15. Tem um professor do meu seminário, Cláudio Sibima, onde o Guilherme também dá aula, que costuma dizer: olha, leia bem o texto antes da pregação, porque pode ser a única coisa útil que você vai dizer, né? Então a gente quer dar uma olhada aqui nesse texto com cuidado. A gente vai ler com atenção do versículo 1 ao versículo 19 de 1 Coríntios 15. Então a gente vai dar sequência e olhar todo o texto, todo o capítulo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi,
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu também a mim, como ao nascido fora de tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. É isso que pregamos e é nisto que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Senhor, nós te louvamos e pedimos pela tua misericórdia, Deus. Pedimos que o teu Santo Espírito sopre, Pai, nesse lugar essa noite. Pedimos que o agir do teu Filho, o poder de Deus, a atuação do Espírito possa se fazer presente, Deus, em corações caídos, em mentes dispersas, Pai, em afetos que muitas vezes estão contra Ti. Confessamos nossos pecados, assumimos nossas fraquezas, reconhecemos, Deus, que pelas nossas próprias forças estaríamos abraçando o caminho da ira. Mas por causa do Teu Filho somente, por causa da obra da cruz e da obra da cruz somente, nós encontramos redenção, vida eterna. Teus braços de amor, Deus, têm nos atraído para Ti. Minha oração, Deus, é que o Senhor vença a nossa fraqueza e que nós possamos aprender da Tua palavra. Abre os nossos corações, Deus, para amar a Tua verdade. Toca na nossa mente, Deus, para que compreendamos a Escritura. Mexe nas nossas mãos, Deus, nos nossos pés, para que sejamos rápidos na obediência daquilo que o Senhor nos comissiona. Nos move, Deus, e seremos movidos. Se nós oramos e imploramos o santo nome de Jesus. Amém. Vocês não me conhecem muito bem. Guilherme me conhece um pouco mais, sua esposa também. João Nelson é colegas também. Então, a gente tem algum relacionamento. Mas a maioria de vocês não tem nenhum relacionamento comigo. Eu ainda sou uma figura estranha. Mas imagina que eu chego aqui esse domingo à noite e eu digo, irmãos, desculpa, eu atrasei um pouco no caminho, porque eu passei por uma experiência estranha hoje. Eu estava saindo de casa com minha esposa, eu ia subir na moto para chegar, eu olhei para o céu e o seu Zé da padaria estava voando. Você acha essa conversa meio esquisita, né? Papo de doido, o pastor fumou o quê, meu Deus do céu? Né? Esse Guilherme fica trazendo essa galera meio maluca para cá, eu vou embora dessa igreja. Pastor diz assim, né? Mas eu digo, gente, eu juro por Deus, eu saí de casa, eu olhei para cima e seu Zé estava batendo os braços e voando nos céus da Vila Peri. Fiz essa pergunta para os irmãos da minha igreja certa vez, e um senhorzinho de cabelo branco disse, pastor, porque eu conheço a sua índole, eu iria acreditar que o senhor acredita. Eu ia acreditar que o senhor é sincero, mas eu ia achar alguma explicação. Era alguma coisa, um espelho, você viu uma sombra, você tomou um remédio que não devia, você estava ficando doido, mas eu ia acreditar na sua sinceridade. Então você começa a receber mensagens esquisitas. Todos os seus amigos que moram na Vila Peri começam a dizer que o seu Zé da padaria estava voando domingo à noite sobre a casa do pastor Iago. Você começa a ter que arrumar alguma desculpa para explicar essa marmota. E algumas pessoas conseguiram tocar no seu Zé da padaria. O seu Zé da padaria pousou. E as pessoas começaram a conversar com ele voou de novo. E começa a existir uma nuvem de testemunhas que vislumbraram o absurdo
e proclamavam o absurdo. E qual é o problema em aceitar o absurdo? Qual é o problema em aceitar que se mais de um bairro contemplaram um homem batendo os braços e planando sobre os céus à noite, por que você desconsideraria essas testemunhas? Olha, porque para aceitar que um homem voa batendo os seus braços, você tem que, primeiramente, abrir mão de várias outras verdades que você já assumiu para a sua vida. Aquilo que você sabe sobre aerodinâmica, aquilo que você entende sobre gravidade, aquilo que você sabe sobre o que o corpo humano pode fazer. Existe uma série de verdades que você já assumiu a respeito dos fatos da realidade que te impedem de acreditar no testemunho de toda uma comunidade que viu o que te parece absurdo. Mas você está na sinuca de bico, porque os seus pressupostos científicos, eles servem para te ajudar a observar a realidade, e uma outra observação da realidade vai de encontro àquilo que você considera verdade. Você tem duas escolhas: ou você refina o que você entende por aerodinâmica, por gravidade, pela possibilidade que o corpo humano pode fazer, e tenta achar um jeito de explicar aquilo ali, melhorando a sua habilidade de percepção da ciência, ou você vai ter que rejeitar tudo aquilo que as pessoas disseram. Você vai ter que dizer que o Iago é doido, que a Isa, esposa do Iago, é doida, que o vizinho do Iago também viu é doido, e que todo mundo era meio biruta, que todo mundo estava inventando mentira, que na verdade a Vila Peri queria que o Fantástico fosse lá para dar mais visibilidade para o bairro, e todo mundo combinou de inventar essa história. Só que você fica tão chateado com isso que você vai lá provar que o Fantástico está perdendo tempo fazendo entrevista com um charlatão. E você aponta a arma para o Zé da padaria. Ele diz: confessa que é mentira ou eu te mato. Ele chora e diz: eu não posso negar o que eu fiz. E você mata. E o Zé da padaria morre. E você chega em cada morador da Vila Peri que deu entrevista para o povo, diz: confessa que isso é mentira, confessa que você não viu. E eles choram, pedem pelo amor de Deus, se prostram ao chão, mas dizem: eu não posso negar o que eu vi. E a Vila Peri vai sendo dizimada, uma por uma. E você começa a ser convencido da sinceridade daquelas pessoas. Por que eu sempre conto esse absurdo a respeito do seu Zé da padaria voar? Porque eu imagino como não se sentiram o povo da Galileia, o povo de Jerusalém, o povo do Oriente Próximo, quando ouviram alguém chegar até eles dizendo: um carpinteiro de Nazaré morreu e voltou. Um carpinteiro de Nazaré foi crucificado, morreu diante de nossos olhos, derramou sangue e água do seu peito, foi colocado numa cova durante 3 dias e ressurgiu. Nós vimos, nós tocamos, nós sentimos, nós ouvimos, ele estava lá. É mais absurdo do que ouvir que o Zé da padaria voou. E aqueles homens estavam diante do absurdo. Ele morreu e ele voltou. 1 Coríntios capítulo 15 começa nos seus primeiros 9 versículos com Paulo argumentando que ele viu. E ele não viu sozinho, que outras pessoas viram, que mais de 500 testemunhas viram, que os apóstolos que andaram com Cristo mais de 3 anos viram, tocaram, sentiram, cheiraram. Quando João escreve 1 João, e ele diz: nós estamos falando daquilo que nós vimos, sentimos, tocamos, encostamos a cabeça no peito. João não queria se amostrar, dizendo que ele era melhor do que os outros porque encostou a cabeça no peito de Jesus. Ele queria dizer: eu peguei, eu vi, eu estava lá, eu senti, eu sou uma testemunha confiável, porque eu estava presente, eu poderia ter acesso àquela realidade. Existia um grupo de inimigos querendo provar que aquilo era mentira. Os fariseus queriam dizer que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Os gnósticos queriam dizer que na verdade era um espírito fantasmagórico, que ele não era realmente carne, de que ele parecia gente, mas não era gente. Ele era o Gasparzinho, ele era um negócio meio do além, mas não era carne de verdade. E ele está dizendo: eu peguei, eu senti, não sozinho, mas todos esses aqui. E eles provaram sua sinceridade com sangue. Eles provaram sua sinceridade enfrentando a morte e provando que acreditavam naquilo. O irmão Gilberto disse: eu acredito que o senhor acredita. A gente tem que acreditar que eles acreditavam.
porque morreram provando que eram sinceros no que diziam. Mas eles não só acreditavam que acreditavam, eles não só acreditavam, estavam sinceros, mas enganados. Eram testemunhas que poderiam atestar a realidade daquele fato. E atestar a realidade daquele fato em um mundo que tentava provar que eles estavam mentindo. O problema de aceitar que Jesus ressuscitou é que a gente precisa desconsiderar várias verdades que a gente assumiu para a nossa vida. Se você é um materialista, você não acredita no mundo transcendente, você não acredita que coisas podem ir além da lei da natureza. Se você é um ateu de forma geral, você não acredita que há uma força transcendente que pode vir dar nova vida a um homem que morreu. Se você aceita um tipo diferente de cristianismo ou de visão de Deus, você não acredita numa divindade que interfere na história. Você não acredita em ressurreição dos mortos, porque isso é anticientífico. Não dá para permanecer ateu e acreditar nisso. Não dá para permanecer ímpio e acreditar nisso. E você tem uma escolha entre aceitar a realidade das testemunhas ou abraçar uma fé cega naquilo que os homens chamam de verdade. Uma vez eu chamei um amigo e treiná-lo de história. Ele ainda não abraçou a fé. Queria que vocês lembrassem, orassem por ele. Mas eu perguntei, cara, eu tenho uma testemunha ocular que morreu porque não quis negar a realidade do seu testemunho ocular, deixou um registro daquilo que viu, e esse registro foi preservado e foi reescrito com o maior número de manuscritos de fidelidade que você pode encontrar em qualquer documento histórico, descrevendo aquele fato. E esse amigo historiador olhou para mim e disse, para negar a fé, eu preciso negar tudo que eu aprendi sobre a minha profissão. É o que Paulo está querendo dizer para a gente aqui. Paulo está querendo dizer, existe um fato na realidade, atestado por uma nuvem de testemunhas, descrita para todos nós. Ele morreu e ele ressuscitou. Jesus foi para a cruz, Jesus morreu, Jesus voltou dentre os mortos. E esse foi o anúncio de Paulo. Esse foi a pregação de Paulo. Irmãos, eu lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Paulo pregava esse evangelho de morte e de ressurreição como algo que os irmãos deveriam receber e se firmar. Receber para a salvação e se firmar para a continuidade no caminho da fé. Essa mensagem de morte e de ressurreição. Por que Paulo se interessa tanto com isso? Por que Paulo gasta 59 versículos tentando convencer os irmãos da realidade de que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Não tinha uma prova para fazer, não era para ninguém escrever uma resenha crítica depois. Paulo queria motivar a igreja para algo muito específico. Ele queria que os irmãos trabalhassem. Ele queria que os irmãos se dedicassem à pregação do evangelho, ao evangelismo, ao serviço do outro. Paulo fala de ressurreição porque queria ver trabalho na igreja. Isso aparece de forma implícita no capítulo 10, no versículo 10, de forma muito explícita no versículo 59. No versículo 10 ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. Essa graça da percepção dessa morte e ressurreição de Jesus que chegou até ele, não foi uma graça inútil, não foi uma graça sem eficácia, pelo contrário, ele diz, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus em mim. Essa percepção da ressurreição, que chega a Paulo como graça, levou Paulo ao trabalho, ia trabalhar muito mais do que os apóstolos, uma graça que se manifestou em trabalho, e ele deixa isso muito claro no último versículo do capítulo, no versículo 58, eu disse 59, mas é 58, ele encerra dizendo, portanto, por causa disso, ele está descrevendo aqui, concluindo tudo que ele falou até aqui em 1 Coríntios 15, portanto, meus amados irmãos, o que é que a ressurreição devia causar? O seguinte, portanto, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. A doutrina da ressurreição nos convence que trabalhar para Deus vale a pena. A doutrina da ressurreição deve levar uma comunidade a acreditar que trabalhar tem um propósito, que servir ao Senhor serve de algo. E isso nos deixa firmes, e isso nos deixa constantes, porque é observar a realidade de uma vida depois da morte que faz com que a existência em Deus se justifique.
quando nós abandonamos a doutrina da ressurreição, quando nós ignoramos a realidade de que há uma recompensa depois que os olhos se fecham, isso faz com que nós possamos tocar fogo no mundo. Isso faz com que nós possamos servir a esse mundo caído. Isso faz com que nós possamos nos dedicar ao serviço na igreja. Isso faz com que nós possamos nos doar à pregação do Evangelho. Paulo fala 6 coisas sobre a ressurreição aqui, que tem por esse objetivo de nos levar ao serviço e à pregação do Evangelho. Primeiro, como a gente já falou, é a ideia de que esse Evangelho da ressurreição é justamente um fato da realidade. Paulo está querendo dizer que a ressurreição foi um acontecimento histórico. Foi isso que a gente viu do versículo 1 ao versículo 9. A ressurreição aconteceu. A ressurreição não foi um ato meramente metafórico. A ressurreição não aconteceu só no coração dos discípulos. A ressurreição não é uma linguagem metafórica para falar de uma reencarnação, não. A ressurreição aconteceu como um dado histórico da realidade passada. Jesus ressuscitou de fato. Ele existiu, passou certos dias, passaram determinado período de tempo e ressuscitou como figura humana. Isso de fato aconteceu. Assim como a ressurreição de fato vai acontecer nas nossas vidas. Houve uma ressurreição real que há de se repetir na nossa existência. Você vai ressuscitar em Cristo. Você vai ressuscitar com Cristo. E essa não é uma proposição teológica, utópica, que serve apenas para te deixar motivado. Assim como Jesus ressuscitou como um dado da realidade, você vai ressuscitar na história. Haverá um tempo em que você vai sair da sua cova, você vai abrir novamente seus olhos, seu corpo será glorificado, e você vai se encontrar com Cristo nos altos, nos céus, nas nuvens, em corpo, no seu corpo. Isso vai acontecer. Você ainda acredita nisso? Você ainda tem essa fé? Você consegue fechar os olhos e imaginar o momento em que seu corpo será transformado e você vai ser feito uma nova imagem, um novo reflexo? Aquilo que você deveria ser será restaurado e melhorado, e você vai ser revestido da natureza divina. Paulo escreve isso para nos motivar ao trabalho. Paulo quer te dizer que se você vai, de fato, ressuscitar dentre os mortos, vale a pena se dedicar ao serviço. Se você vai, de fato, sair da cova e voltar à vida através da atuação do Espírito Santo no seu coração e no seu corpo, vale a pena morrer. Vale a pena se dedicar, vale a pena servir, vale a pena se doar, vale a pena pregar o Evangelho. Não importam os riscos que surjam, nada é mais poderoso do que aquele que vence a morte. É aquele que nos tira da morte e nos traz novamente para uma vida terrena. Não é metáfora, não é uma ideia psicológica, não é uma linguagem elevada, é real, vai acontecer na sua vida. Você estará morto e então estará vivo. Ele vai fazer isso com você. Que coisa maravilhosa para dar paz no coração. Não é só para dar paz no coração, é para colocar uma espada nas suas mãos, é para te colocar no campo de batalha, é para te fazer se sacrificar por aquilo que vale a pena. Não é uma promessa que é dada para te fazer dormir melhor, é uma promessa que é dada para fazer você lutar mais, e se dedicar mais, e se doar mais, entender que essa vida está se esvaindo, e não há por que segurá-la com as mãos. Nós podemos entregá-la, porque há a promessa de realidade histórica. Nós vamos voltar dos mortos para Deus. Paulo quer nos fazer trabalhar mais por isso. Dos versículos 11 até o versículo 16, Paulo traz um segundo fato sobre a ressurreição de Jesus, que também deve nos motivar para o trabalho, que é o fato de que a ressurreição é sim uma doutrina que provém da Escritura. A doutrina da ressurreição dos mortos, ela vem daquilo que Paulo e os apóstolos ensinavam à igreja. No versículo 11 ele diz: quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é nisto que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como é que dizem alguns de vocês que não há ressurreição dos mortos? Essa é uma doutrina que vem de Deus. A ressurreição é bíblica, é uma realidade passada, é algo que eles viram,
é algo que eles contemplaram e experimentaram existencialmente, mas é também algo que eles aprenderam a partir da voz de Deus, tanto como uma promessa do Antigo Testamento, como diz o versículo 2, que ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, o versículo 4, e que ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. É um dado que eles têm pregado, tem sido transmitido como palavra de Deus, e nós podemos confiar nessa doutrina. Deus tem ensinado a ressurreição dos mortos. Outras vertentes do cristianismo têm feito pouco caso disso. Liberais vão muitas vezes dizer que a ressurreição de Jesus foi nada mais do que algo que aconteceu, dentro do coração dos discípulos. Foi uma realidade passada, aconteceu no coração deles, ele ressuscitou no coração. Outros de linha mais próxima do espiritismo vão dizer que não é ressurreição, é uma reencarnação. Essa ressurreição é uma metáfora para falar dessa nova vida que nós teremos quando voltarmos a esse plano. E os homens muitas vezes se colocam contra a ideia de uma ressurreição futura. Mas podemos confiar, meus irmãos, a palavra de Deus prega isso. O Antigo Testamento promete isso. 1 Coríntios 15 inteiro é uma teologia disso. Se duvidamos, se muitas vezes vivemos a vida como se não fôssemos voltar mais de dentre os mortos, e tudo que nós temos é isso aqui, você precisa da palavra de Deus. Você precisa ler a Escritura, você precisa ouvir o que o Senhor tem ensinado a respeito da verdade, da doutrina da ressurreição. Porque se a gente recebe isso da palavra, se a gente lê isso aqui com fé e deixa o Espírito tocar nos nossos corações através desse ensino, aí a gente encontra o tônico para o exercício espiritual. A gente encontra a força para deixar o nosso motor em combustão. É através dessa doutrina que nós precisamos crer nela, através da Escritura, que nós teremos força para o serviço. Se você não consegue crer nisso, ou até se você crê como uma verdade teológica, acadêmica, doutrinária, que está lá no plano das ideias, você precisa se debruçar mais sobre a Escritura. Lê 1 Coríntios 15 de novo, e de novo, e de novo, e deixar o Espírito Santo convencer o seu coração dessa realidade que vem da palavra. Porque se você, através da Escritura, for convencido disso, você se move, você muda, você se transforma. Eu ouvia muito na minha antiga vertente cristã, um pouco mais espiritualizada, de que, olha, tem uns crentes esquenta-banco, que não consegue fazer nada para Deus. Eu achava que para deixar de ser um crente esquenta-banco, eu tinha que achar um cargo na igreja, eu tinha que pregar de algum jeito, eu tinha que ajudar na mocidade, tinha que ir para a vigília e sapatear e rodar e fazer alguma coisa que me fizesse ser visto, e que deixar de esquentar o banco significava receber algum cargo eclesiástico formal para o serviço dentro do ambiente de culto. E com o tempo eu entendi que ser um crente esquenta-banco, como a gente diz, é uma opção que você toma para a sua vida. Porque você não precisa de nada para deixar de ser inútil. Você só precisa da doutrina da ressurreição tocando no teu coração. E entendendo que tem praça o suficiente na cidade para que você não precise fazer politicagem pelo púlpito da tua igreja. De que existe esquina vazia o bastante para você não precisar ter que virar pastor para pregar. De que existem escolas o suficiente para que você seja um missionário sem precisar ir para a África. De que eu só faço nada para Deus se eu tiver afim de fazer nada para Deus. Se eu realmente acreditar que vir para a igreja é o auge da manifestação de espiritualidade. E a gente acha que isso aqui é a nossa luta, né? Eita, eu vou para o culto. Satanás é muito imundo e quer me impedir de ir para a igreja. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Como se deixar de ir para a igreja fosse, né, como se a igreja fosse tudo aquilo que você tem para fazer, como que é realmente a... Isso aqui é o intervalo, irmão. Isso aqui é o intervalo, o recreio. O culto é o recreio do crente. Sabe quando você vai assistir o seu futebol? Né? Real Madrid contra Barcelona e tal. Acertei, né? Tá certo o que eu estou dizendo, né? Real Madrid contra Barcelona, isso é um fato, isso é possível, né? Eu não entendo nada de futebol. Às vezes eu jogo uns negócios assim e fico com medo de estar falando as coisas nada a ver. Né? Aí tá lá no jogo, o pessoal se matando, dando cotovelada, bola para lá, bola para cá e tal, e intervalo. Eles vão entrar no vestiário, o técnico vai dar uma bronca neles, vai dar uma chamada, pessoal, vamos lá, vamos se ligar para cá, para lá. Vocês estão fazendo bem isso, estão fazendo errado aquilo, vamos jogar para cá, vamos jogar para lá. Pê, deu som, volta pro jogo. Isso aqui é o intervalo. Isso aqui é o intervalo.
A gente veio aqui para ver, ó galera, ó, é para cá, é para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos jogar assim, vamos jogar assado. Quando o culto acaba, é que a gente volta para o jogo. É lá fora que a doutrina da ressurreição vai ser posta em prática na nossa vida. É lá fora que a gente vai dizer para o mundo se realmente acredita que há uma vida depois disso aqui. É quando esse intervalo acaba, esse recreio acaba, esse momento de paz e tranquilidade acaba, é que a gente volta para o fogo do combate. E se a gente crê ou não nisso aqui, vai ser colocado em prática. É uma verdade, irmão. Se você crê nisso, você age de acordo com isso. Se você não crê nisso, você precisa da palavra de Deus no teu coração para te fazer crer nisso. Em terceiro lugar, Paulo vai argumentar que se essa doutrina da ressurreição, que é um dado da realidade, atestado por testemunhas, e uma doutrina que provém da Escritura, foi ignorado, se a doutrina da ressurreição não fizer parte da nossa vida, nós ainda estamos no caminho do inferno, e nós vivemos, dentre todos os homens, a vida mais miserável possível. Paulo diz isso em 3 versículos de forma bem sucinta. Ele diz no verso 17: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, vossa fé é inútil. Se não há vida, se não há recompensa depois da morte, isso aqui e nada é a mesma coisa. Não fede nem cheira, como dizia minha mãe. Troca um pelo outro, não quero volta, dizia minha mãe. Quando eu brigava com minha irmã, eu queria que ela dissesse que eu era melhor que minha irmã. Ele diz, ó, os dois eu troco um pelo outro, não tem volta não precisa pagar mais para fazer a troca, não. É tudo igual. Se não existe um céu, irmão, o que é que você está fazendo aqui? Se você não acredita, se você não vive olhando para a eternidade, o que é que você está fazendo perdendo tempo aqui? Porque o cristianismo não tem nada para lhe dar além do céu. Sua fé é inútil, se não é para outra vida. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Se a gente não acredita que Jesus voltou dos mortos, ainda estamos mortos dos nossos pecados. Porque é apenas a ressurreição que prova que o sacrifício deu certo, de que ele era realmente Deus e que fez aquilo que diria que faria. Se não há ressurreição, ainda precisamos de alguém que morra pelos nossos pecados, ainda estamos no caminho do inferno. Ele ainda diz no verso 18, logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Aqueles que viveram no caminho da fé, morreram crendo com esperança, também estão no caminho do inferno, porque creram numa ressurreição que não encontrariam, ressurreição que encontrarão. E diz no verso 19, talvez um dos textos mais duros da Escritura, na minha opinião, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Eu ouço meus professores às vezes dizendo o seguinte, professores de curso secular, olha, ter religião faz bem, ter religião aquece a alma, a dúvida é estresse, a certeza é paz. Então se você tem a certeza da fé, isso lhe dá uma paz maior no seu coração. Religiosos vivem mais, dizem pesquisas. Tem um amigo que grava, um colega mais do que um amigo, que também grava vídeos para o YouTube, ele tem um canal que fala muito de ateísmo. Ele me disse uma vez, Iago, eu sei que eu falo de ateísmo, de ciência, mas eu fico muito triste quando alguém me diz que ele deixou de ser religioso. Porque eu sei que ele perdeu alguma coisa que fazia bem para a alma dele. Ele não acredita em Deus, mas ele acredita na igreja. Ele não acredita em Deus, mas ele acredita que a religião faz um bem para o coração dos homens. Paulo teria um AVC ouvindo isso. Para Paulo, o cristianismo lhe cobra um sacrifício tal, uma entrega tal, um estilo de vida tal, que se não houver uma recompensa futura para isso, você é doido. Se não existe um céu de glória, que recompense uma existência cristã real, a gente é maluco. Dentre todos os homens, somos os mais dignos de pena. Você é convidado para participar de uma religião que não te promete felicidade, não te promete uma vida melhor agora, não te promete paz no travesseiro, que não te promete que você vai ser mais feliz. Você é convidado para um relacionamento com Deus que te promete cruz, te promete sacrifício, te promete que às vezes o filho vai ser colocado contra pai e o pai contra filho, que te promete que você vai ser arrastado para as sinagogas, que te promete que você vai seguir o caminho de adoração
a um homem que foi assassinado. Eu ouço as pessoas evangelizando: vem para Jesus, você vai ser mais feliz. Eu vim para Jesus e fiquei mais triste, porque eu podia encher a cara de vodka na Praça Portugal, porque eu podia me anestesiar com os prazeres do mundo, eu podia viver uma vida egoísta, centrada nos meus prazeres e nos meus desejos. E agora eu sou convidado a analisar o meu coração e ter que encarar de frente a minha miséria todo dia. E agora eu sou convidado a ter que me entregar em amor aos outros. Agora eu sou convidado a fazer do sofrimento do outro o meu sofrimento, da vida do outro ser do meu interesse para o serviço do outro. Agora eu sou convidado a abrir mão de parte do meu dinheiro, dos meus recursos, pelo outro. Agora eu sou convidado a abrir muito do meu tempo, muito da minha paz, pelo outro. Agora eu sou obrigado a abrir mão de certos prazeres táteis que o mundo pode sentir que eu não posso. Agora, quando os meus amigos passam de certo lugar e vão para determinado ambiente, eu tenho que parar na porta e dizer: aqui eu não entro, para cá eu não vou, assim eu não vivo. E se não há uma recompensa futura para isso, eu sou um idiota. Se não há uma recompensa futura para isso, eu vivo uma vida miserável, porque eu só vivo uma vez, porque não existe nada para além da morte, e eu estou abrindo mão de quase tudo que essa vida tem para dar. Às vezes a gente não percebe isso, porque a gente vive uma vida cristã que se justificaria sem a eternidade. Porque a gente quer viver no mínimo do precipício. E o que a gente quer saber é o quão perto do mundo eu posso estar e ainda ir para o céu. O quão perto da porta do inferno eu posso estar e confiar em Jesus. O quanto eu consigo pecar e não morrer. A gente não quer comunhão com Deus. A gente quer saber quão ruim, como marido eu posso ser e minha mulher não me deixar. O quanto eu posso abusar dos meus filhos e eles continuarem dizendo que me amam. A gente não quer viver uma vida real com Deus. A gente só quer garantir a eternidade. Não porque a gente ama Jesus. Porque a gente quer rua de ouro, a gente quer viver sem sofrimento, a alternativa não vale a pena, né? Então eu quero o céu porque o céu é o que há. Então, se nós vivemos uma vida cristã que se justifica sem cruz, que se justifica sem ressurreição, que vale a pena se não houvesse céu, você não está vivendo o cristianismo que é proposto pela Escritura. Você não está vivendo a fé que Jesus ensinou. Se não existe uma recompensa depois disso aqui, se você não precisa olhar para a eternidade para não ficar doido, você ainda não abraçou uma vida cristã de fato. Se você consegue fechar os olhos e esquecer o céu e não desistir, é porque você abraçou o cristianismo o suficiente para ter paz no travesseiro, mas não o suficiente para ter um relacionamento com Jesus. Porque quando você abraça o amaldiçoado, porque quando você abraça o caminho daquele que foi morto, quando você começa a adorar o Deus das cicatrizes, irmão, sua vida muda. As pessoas ao teu lado que não acreditam na vida após a morte vão achar que você é doido, vão achar que você é maluco, vão achar que não faz sentido, que você estragou a sua vida, que você é um fanático. O mundo não entende o que é viver à luz da eternidade. O mundo não entende o que é ter uma ética e uma existência moldada por uma recompensa que vem depois. E isso faz valer a pena, meus irmãos, abrir mão. Vale a pena trabalhar, vale a pena ser operante, vale a pena servir, vale a pena pregar, vale a pena se dedicar, porque a recompensa não vem para essa vida. A recompensa não está aqui. Se você só olhar para esse espaço temporal, não vale a pena nada, não vale a pena ser pastor, não vale a pena estudar no seminário, não vale a pena ser cristão, não vale a pena. Se você está aqui só por aquilo que o cristianismo pode lhe dar nessa vida, se você está aqui só por o cristianismo lhe dar uma existência terrena melhor, vai embora, não vale a pena. Só vale a pena porque depois que eu fechar os meus olhos, aquilo que eu peguei vai parecer nada comparado com aquilo que eu vou receber. Quer dizer, um missionário que não vale a pena abrir mão daquilo que você não pode reter para ganhar aquilo que você não pode contar.
Não vale muito a pena abrir mão da existência terrena, entregar a sua vida a Jesus, abraçar a morte no Calvário, por uma recompensa, meu irmão, maior do que qualquer coisa que você pode imaginar, maior do que qualquer coisa que esse mundo possa prometer. Em quarto lugar, esse é um trecho maior, a gente não vai conseguir ler tudo, vai do verso 20 ao verso 34, Paulo diz que Cristo, ele representa a certeza da nossa ressurreição futura, porque Cristo, ele é uma antecipação da nossa ressurreição futura. Olha o que Paulo diz no verso 20. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro, ou as primícias entre os que faleceram. Ele diz no verso 23, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. O que Paulo está dizendo na teologia de 1 Coríntios 15, do 20 em diante, é que a ressurreição de Jesus não foi como as outras ressurreições que a gente vê nos evangelhos. Você pensa, por exemplo, que Lázaro ressuscitou, certo? Lázaro estava morto, Lázaro voltou dos mortos. Mas Lázaro está vivo até hoje? Ele voltou dos mortos, envelheceu e morreu. Jesus ressuscitou outras pessoas na Escritura, e as pessoas voltaram dos mortos e morreram. A ressurreição de Jesus não foi como essas ressurreições. Jesus ressuscitou como uma antecipação da escatologia futura, da escatologia que há de vir. A ressurreição de Jesus é uma antecipação da nossa ressurreição espiritual futura do nosso corpo. O que aconteceu com ele foi as primícias daquilo que vai acontecer com a gente, de voltarmos com o corpo glorificado, de voltarmos em glória, com vida eterna. E essa volta de Jesus, essa antecipação da nossa ressurreição em Jesus é a prova. É dizer, vocês querem saber o que vai acontecer com vocês? Lê o fim dos evangelhos. Você quer saber o que te espera? Você quer saber qual é o selo do que Deus há de fazer conosco? Vê o que Ele fez com Jesus. E é isso que vamos receber. Jesus é a prova da promessa de Deus, de que teremos novos corpos, de que teremos uma nova vida com Ele. O próprio Paulo já aplica isso à obra de Deus. O próprio Paulo já aplica isso ao serviço do verso 30 ao verso 32. Quando ele diz, e nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Por que a gente se expõe a perigo? Por que a gente se expõe a uma vida de dificuldades? Eu morro todos os dias, diz Paulo. Todos os dias ele encontrava o caminho de morte. Ele diz no verso 31, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor, se, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso. Ele não está usando a linguagem meio que espiritualizada, lutei com feras em oração, lutei com feras argumentando, não. A impressão que dá é que ele se atracou com o animal. Paulo dá um murro no urso, eu não sei o que diabo é isso. Ele lutou com um leão, eu não sei o que aconteceu, ele lutou com feras. Eu sempre imaginei Paulo um cara diferente, baixinho, gordinho, sei lá, meio careca, né? Um cara, ele disse que ele parece medíocre pessoalmente, falando aos coríntios, por mais que fosse forte em carta. Imaginava Paulo uma figura meio, né, não lá muito vistosa. Mas o cara estava lutando com feras em Éfeso, como é isso? Ele se colocou numa situação de perigo real, em que ele teve que enfrentar animais selvagens pela pregação do Evangelho. Ele pergunta, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, eu não tinha que estar brigando com fera, batendo em leão, me abraçando com urso para levar a mensagem do Evangelho, levando chicotada nas costas, ficando um dia náufrago no mar, descendo da torre com um cesto, entregando a minha vida com os pés todos calejados para levar o Evangelho, pegando malária na Galácia, ficando quase cego. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a vida do homem que não crê na ressurreição. Comamos e bebamos. Um pouquinho mais de Facebook, um pouquinho de Netflix, como ali, restaurante acolá, pego ali aquele pouquinho de religião só o bastante para me dar uma alegria. É isso. Vivo a minha vida provando os prazeres, curtindo a existência. Se muito eu dou um dinheirinho para a obra missionária porque sobra um pouquinho, apazigua o coração. Foi. Aquele que é abraçado pela doutrina da ressurreição, aquele que é convencido de que Jesus ressuscitou e que vai ressuscitar em Jesus, é aquele que luta com feras em Éfeso.
É aquele que se expõe a perigos pela pregação. É aquele que sabe que às vezes vai custar paz. É aquele que sabe que às vezes vai custar dinheiro. É aquele que sabe que às vezes vai custar compromissos familiares. Sabe que às vezes vai custar seu bem-estar profissional. Às vezes vai custar sua carreira acadêmica. Às vezes vai custar o cliente. Às vezes vai custar o contrato. Vai custar tudo muitas vezes. Para muitos cristãos custam a vida. Para muitos cristãos custam a existência terrena, custa a vida do filho, custa a esposa, custa o próprio pescoço. Para nós, pela graça do Senhor, não custa a vida de fato, mas custa perseguição, custa tempo, custa esforço. Jesus foi aquele que escolheu o sofrimento. Paulo, ele escolheu o sofrimento, ele poderia ficar em casa. Os apóstolos tinham escolhido ficar em Jerusalém. Eles obedeceram Atos 1:8, Deus mandou Atos 8:1. E perseguição cai sobre a igreja se espalha a força para pregar o evangelho. Paulo poderia ter ficado em Jerusalém, sentado, calminho. Mas ele foi escolhido e separado por Deus para sofrer. Esse foi o chamado de Paulo. Ele vai saber o que é sofrer por mim. Quanto você tem sofrido por Jesus? Quanto tem custado? Você consegue listar isso? O quanto lhe custa? O quanto custou para você? O quanto tem custado para você? O que é que você tem entregue? Não para você se vangloriar diante de Deus, mas para você se analisar e se perguntar: Deus, será que eu tenho feito alguma coisa por Ti de verdade? Será que vir para a igreja é o ápice do meu sacrifício? Porque existe um mundo de necessidades à nossa volta, que nós muitas vezes ignoramos na nossa fé e no nosso cristianismo. A quinta coisa que Paulo diz, vai do versículo 35 até o versículo 49. Ele vai falar que essa nova ressurreição vai nos garantir corpos novos, corpos transformados, corpos modificados por Deus, corpos que farão o corpo do presente parecer nada. Ele diz, a partir do versículo 43 principalmente: semeia-se em desonra e ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder, semeia-se corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ele vai dizer antes ainda que um é o brilho das estrelas e outro é o brilho do sol, e que esse corpo que nós temos hoje, essa carne que nós temos hoje, está para o corpo que teremos no futuro, o que a estrela está para o sol ao meio-dia. É um corpo de desonra que é entregue a Deus quando morremos. É um corpo de honra que nós recebemos na ressurreição. É um corpo natural, mas recebemos um corpo espiritual. É um corpo fraco, mas ressuscitaremos com um corpo poderoso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Eu não sei como é que vai ser esse novo corpo, não existe nada de detalhe, eu vou ter asa, eu vou voar, sei lá. Eu queria voar, queria muito, de verdade. Será que a gente vai voar? Eu não sei. Se tiver asa fica meio feio, mas eu queria muito voar. Ir para a lua, assim, nas estrelas, esse negócio meio de filme, né? Queria muito, não sei. Será que a gente vai nadar debaixo d'água? E respirar debaixo d'água e ficar lá com os peixes, né? Não sei, o texto não diz. Será que a gente vai sentir dor ainda? Será que a gente vai ser muito forte? Será que eu vou ficar bombado? Né? Te malha, não serve de nada, né? Te malha e come pizza feito um porco, não serve de nada. Feliz dia da mentira para você que malha e não faz dieta, né? Bem-vindo ao meu mundo. Eu faço Muay Thai há 3 anos e sou barrigudo, olha a miséria, né? Meu mestre olhou para mim: Iago, cara, tem que gostar mais de fruta. Digo: eu gosto, professor, gosto de fruta, de picanha, baião, gosto de tudo. Quem chegar, a gente mata, entendeu? Eu morro de ódio desse pastor de vocês aí, o Nelson. Eu lá gordo, comendo lá minha saladinha, meu negócio, ele lá enchendo o bucho de salgado no seu Iraé, lá no seminário, e forte. Ai, égua, né? O mundo, um negócio terrível. Eu fico pensando, a minha esperança é no novo corpo, né? É a desonra, né? A desonra está indo, mas haverá um poder retornando. Haverá um corpo de poder, haverá um corpo novo. Às vezes, o serviço, às vezes o trabalho a Deus vai cobrar do teu corpo, vai cansar, ficar ajudando lá no interior, andando, entregando folheto, pregando. Meu filho, vai quebrar as veias, vai. O pé vai doer. Vai ficar cansado. Você acha que ficar estudando para pregar sermão é a coisa mais tranquila do mundo? Ser pastor é muito bom, que trabalha sentado, né? Às vezes, sentado lendo livro, coisa maravilhosa ler livro, né?
Deus sabe como a gente vive à base do paracetamol com a dor de cabeça e ficar tendo que resolver os negócios. Porque trazer o sermão arrumadinho é bom, até chegar no sermão arrumadinho, meu filho, é um desespero. Né? Pegar aquele negócio no grego, que eu não lembro mais nada, fico ligando, mandando mensagem para o Guilherme. Ei, mas como é que é isso aqui mesmo que eu não lembro mais não? Aprendi tudo errado. Né? E tá descobrir, pega coisa e vem em outra língua, aí pega do grego, vai ver coisa em inglês, vai tentar descobrir coisa no alemão, aí fica lá usando o Google Tradutor para entender francês. Aí tu vai estudar para preparar o sermão, para descobrir que tu não entendeu. Eu não sei, não era isso não. Aí tu vai de novo. Aí tu pede para outro pastor pregar no teu lugar, porque uma semana trabalhando quase 15 horas por dia não deu tempo de preparar o sermão. Aí tu tem que ler um artigo em espanhol de 75 páginas para entender a condicional, o si do texto. Fora o resto. Para tu conseguir falar a voz de Deus de forma correta. Porque você não tem coragem de chegar diante do povo de Deus e falar sem ter olhado com cuidado. E as ligações às 2 da manhã. E você acordando cedo, dormindo tarde, acordando cedo, dormindo tarde, acordando cedo, dormindo tarde. E visitando os irmãos, e indo evangelizar nas escolas. E você trabalhando de tempo integral, está lá na empresa, sai de noite, vem para o culto, e vai evangelizar, e vai servir, vai cuidar. E você servindo no ministério, e você ajudando com as crianças na igreja, e você evangelizando aqui, evangelizando acolá, ofertando aqui, ajudando o missionário ali. E teu corpo vai sentindo, teu corpo vai doendo, teu corpo vai cansando. Claro que às vezes a gente perde algo do corpo porque a gente é vagabundo mesmo, a gente é miserável, né? A gente não passa o dia vendo Netflix, comendo pizza, bebendo refrigerante, aí fica com gastrite, não é porque Deus, é porque você não se cuida também, né? Vamos ser sinceros. Mas muitas vezes os pastores não conseguem, não tem tempo, não dá. Eu quero fazer uma dieta, mas ninguém me liga, pastor, vamos fazer uma caminhada para conversar? E pastor, vem aqui em casa comer, vem aqui em casa, vem bater um papo, né? Comida o tempo todo, se você não come, eu fico com raiva. É terrível, é difícil ser pastor magro, por isso não tem pastor magro. Né? Os irmãos só chamam, tem só um irmão lá na igreja que me liga, Iago, eu preciso conversar, vamos fazer uma caminhada? É só ele. Iago, eu preciso conversar, eu sou Black da Smart Fit, vamos ali na esteira e tal. Tem um cara que é assim, todo o resto é cuscuz. Né? Sempre, é só no cuscuz. Né? Eu sou muito impactado por Isaías. Isaías escreve, e ele diz que belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Belos são os pés. E se você for analisar como é que eram os pés de um evangelista antes da Havaiana, antes do Mizuno com amortecimento, não era um pé bonito. Tem até um livro muito famoso chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que ele andava descalço para evangelizar e o pé ficava com bolha, com calo. Eu faço Muay Thai, eu passo 1 hora num tatame delicioso, fofinho, dá para cair de cara no chão e não dói, e meu pé é um casco de tartaruga. Passar horas andando descalço pelo solo da Galileia, sem asfalto, sem nada. Aqueles homens poderiam ter tudo, menos o pé bonito. E Deus diz, belos são os pés, os que anunciam as boas novas. Deus vê beleza nos efeitos no corpo da fé. Paulo provavelmente tinha as costas retorcidas de tanta chicotada, e Deus via beleza naquelas costas. Pastores muitas vezes têm problema na voz, alguns têm câncer de garganta, alguns têm problema nas cordas vocais, de tanto trabalhar com a fala, e Deus vê beleza naquela rouquidão. Às vezes problema nas costas, de tanto ficar sentado estudando. Você servindo na igreja, você com insônia porque tem que ver muita coisa, você dormindo pouco e envelhecendo, e Deus vê beleza no seu sacrifício físico, que às vezes custa do corpo, às vezes custa do seu corpo. E a promessa é que há um corpo novo. E a promessa é que ainda que custe fisicamente, haverá uma recompensa física. Seu corpo pode se desgastar pela pregação do Evangelho. O seu corpo pode se desgastar pela igreja. O seu corpo pode se desgastar pelo serviço. Porque haverá um novo corpo que brilhará tão fortemente que fará essa existência presente parecer nada. Você sabe dos males de um câncer. Você sabe da dor, um tumor. Muitas vezes você envelhece e as juntas já não são iguais. A coluna já não é mais a mesma. Doenças tomam conta. Somos uma geração muito pouco saudável. A gente adoece, a gente tem gastrite, tem isso, tem aquilo.
Eu tenho um problema de dor crônica. O Guilherme está vivo por milagre, né? Respira por aparelhos, mas Deus tem sustentado todo dia, né? Vocês pensam que não, mas todo dia ele deita lá, já bota o respirador. Essa é uma promessa que a gente entende, Guilherme. Essa é uma promessa que a gente entende. Você que é mais velho, você que é jovem e saudável, o João Nelson não entende essa promessa não, né? Esse povo é geração saúde. Eu não entendo não. Mas se você é lascado que nem nós, né? Você vai ser lascado que nem nós um dia. Minha mulher diz que já nasci velho, que já nasci morto, e Deus vai me ressuscitando um pouquinho a cada dia, né? A promessa de um novo corpo, irmãos, é uma promessa que vale a pena. Quando eu tenho crise de fibromialgia, é disso que eu lembro. Eu lembro que toda dor é por enquanto. Eu lembro que esse corpo de miséria vai ser semeado para dar lugar a um corpo de glória. Que vale a pena dormir 1 hora a menos se precisar para servir os irmãos. Que vale a pena me desgastar para além das recomendações médicas, às vezes, para servir as necessidades da igreja. Que vale a pena você abrir mão de mais descanso. Vale a pena andar um pouquinho mais. Vale a pena, mesmo quando dói. Vale a pena quando ameaçam o seu corpo. Vale a pena quando jogam a garrafa de vidro em você, porque você está pregando. Vale a pena porque você já é idoso e cansado, não para, não deixa, não abandona, continua. Porque esse corpo de miséria é passageiro, meu querido. Está indo. Semeia-se fraqueza, semeia-se desonra, ressuscita-se em glória, ressuscita-se em poder. Em sexto lugar, em último lugar, a partir do versículo 50, indo até o versículo 57, Paulo vai trazer mais algo sobre essa transformação que vamos receber. E que vale a pena se esforçar, se desgastar pelo ministério, pelo serviço, pelo cuidado, porque no fim das contas a ressurreição vence o maior dos nossos temores. A ressurreição vence a maior das nossas fraquezas, aquilo que mais nos assusta. A ressurreição é aquilo que vence a morte, que vence aquilo que todos os homens temem e lutam para fugir. No verso 50 diz: mas digo isso, irmãos, carne e sangue, aquilo que é humano, não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai vencer a morte, meu querido. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Claro que, em certo sentido, existe um senso de autopreservação que nos faz fugir da morte. Ninguém atravessa a rua sem olhar para os lados. Não tema a morte, né? E sai andando feito um idiota, sem, né? Não tema a morte, bota 250 no carro, na moto e tal. Não é isso. Existe um senso de autopreservação que nos impede de querer se entregar a morrer por besteira. Mas quando você entende essas realidades da ressurreição, quando você é impactado pela certeza de que a morte já morreu, de que a morte morreu. Tem um antigo livro escrito por John Owen, muito engraçado o título, em português foi traduzido como Por Quem Jesus Morreu, mas o nome original em inglês era A Morte da Morte na Morte de Cristo. Não é? É a morte da morte, na morte de Jesus. A morte morreu, porque Jesus morreu para matar a morte. A morte já foi, a morte já pereceu, a morte já acabou. Quando um crente morre, ele não está morrendo, ele está voltando para casa. A gente não está morrendo, a gente está encontrando o Senhor de fato. Quando a gente morre, a gente está só descansando. Hoje é domingo, amanhã vai fazer uma semana que faleceu a esposa de um amigo. Anos lutando contra o câncer. E ele mandou uma mensagem para a gente, uma mulher muito jovem, 35 anos, deixou 2 filhos pequenos. Ele é um amigo cristão, ele é pastor, ele é teólogo, ele foi formado fora e voltou para o Brasil, lutaram contra o câncer por muitos anos. E no e-mail que ele enviou para a gente,
que o grupo de pessoas que orava pela esposa dele, ele disse: foi da vontade de Deus que ela descansasse. E sabe aquelas coisas que você vai para consolar e sai consolado, né? É o descanso. Quando a gente morre, a gente descansa. Quando a gente morre, a gente volta para casa. A morte do crente, a gente não chora quando um crente morre por causa do que morreu. É por causa da gente que vai ficar com saudade, por causa da gente que não vai ter mais aquele contato. Se morre um irmão cristão, a gente não chora por ele, a gente chora por nós, que vai ter que viver sem ele agora. É pela saudade, é por aquilo, mas nós podemos ter essa esperança. Se tivermos que estar de face à morte, temos uma esperança. A morte é o maior dos inimigos do homem sem Deus. A morte, para a gente, é uma serva derrotada por aquilo que Jesus fez na cruz. Se entendemos isso, vale a pena morrer por Jesus. Vale a pena fazer discípulos ou morrer tentando. Vale a pena se dedicar pela igreja. Vale a pena sacrificar o próprio corpo. Vale a pena lutar com feras em Éfeso. Vale a pena. Vale a pena. Porque se Deus colocar a eternidade nos nossos olhos, essa existência é fumaça. Essa existência perece. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Por causa disso, meus amados irmãos, continuem firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Ele não está escrevendo para pastores, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para você. Seja atuantes na obra de Deus, sirva, evangelize, ajude na igreja, pregue o evangelho, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Você pode não ver resultados, você pode sentir no seu corpo, você pode achar que não vale a pena. Deus vê, Deus sabe, Deus recompensa. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que a tua palavra nos ensina e nos diz. Obrigado pela incrível oportunidade, Deus, que temos de sermos instruídos por ti. Nos abençoa, nos dá da tua graça. No santo nome de Jesus. Amém.